Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 6, lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, e o assunto Jeremias, a oração e o lamento de um profeta. Na lição passada nós estudamos sobre Neemias e nesta lição nós estamos estudando sobre Jeremias. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2021 sobre oração. Particularmente, eu acho que a lição explorou pouco sobre a vida de oração de Jeremias. Jeremias foi um grande intercessor, alguém que orou muito, que lamentou muito a situação de Jerusalém, a situação do povo de Judá, e seus lamentos e suas intercessões são marcantes. E eu particularmente acredito que a lição explora pouco, mas eu recomendo que você estude mais nesta semana sobre a vida de oração de Jeremias, que é extremamente rica para a nossa vida. Lembrando que o ebdemfoco.com disponibiliza para você conteúdo gratuito, tanto para a revista de adultos quanto para a revista de jovem. Aula em vídeo, como essa que você está assistindo, aula em áudio e subsídios em PDF. Para a classe de adultos, você ainda vai ter o vídeo de dicas e o vídeo de destaque. Tem também o treinamento para professores de EBD. Acesse www.ebdemfoco.com e confira treinamento para professores do EBD totalmente gratuito. O ebdemfoco.com disponibiliza também o conteúdo prêmio, tanto da revista de jovens quanto da revista de adulto, para você que é assinante. Os slides em PowerPoint, slide totalmente editável, muito bem animados, muito bem elaborados, para você usar da maneira que você precisar na sua escola bíblica. Além disso, tem um curso baseado no tema da lição, tanto para a classe de adultos quanto para a classe de jovens. Na classe de adultos estão estudando sobre o pentecostalismo, então temos aí esse conteúdo já disponível. E para a classe de jovens será ainda lançado um curso sobre oração. Tem também estudos em PDF para cursos de ensino, encontros e para mensagens diversas. Você que gosta de ministrar na sua igreja, então você tem aí esses estudos em PDF. Então, só recapitulando, conteúdo prêmio para as revistas de adulto e jovem, slides em PowerPoint, curso baseado no tema da lição e estudos em PDF. Acesse www.ebdemfoco.com e confira. Vamos lá, texto áureo, o texto do dia. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias capítulo 1 e verso 9. Nós temos aqui um texto falando do chamado de Jeremias, onde Deus diz para Jeremias que Jeremias seria o portador da sua palavra, que Jeremias iria falar aquilo que Deus iria colocar na sua boca. Nossa síntese: devemos buscar a vontade de Deus para nossas vidas diariamente, pois a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Devemos buscar a vontade de Deus. Deus disse a Jeremias que Jeremias viveria para fazer a vontade de Deus. E nós aprendemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Temos até uma lição que nós falamos sobre isso. E é importante nós vivermos a vontade de Deus. O texto bíblico se encontra em Jeremias 14, verso 7 até o verso 12. Eu recomendo que você estude todo o capítulo 14 e também os capítulos primeiros de Jeremias. Dê uma estudada essa semana sobre o livro de Jeremias, é um livro grande, mas dá para estudar bastante, para aprender um pouco sobre a história de Jeremias. O livro de Lamentações de Jeremias também ajuda bastante nos seus lamentos, nas suas orações, para você entender o perfil de oração de Jeremias. Nossa introdução. Essa semana estudaremos acerca de um profeta que viveu um dos momentos mais difíceis do povo judeu, que é o período do pré-exílio, o período em que Nabucodonosor leva o povo para a Babilônia. Vamos aprender valiosas lições por intermédio da vida desse homem que dedicou a sua vida à obra de Deus. Jeremias era
filho de sacerdotes, tinha ele aí então no seu DNA a vida toda dedicada a Deus. Se ele seguisse a função, né, o ministério sacerdotal de seu pai, ele seria de qualquer forma um homem que teria a sua vida dedicada a Deus. Mas estranhamente Deus chama Isaías da vida confortável do sacerdote para o profetismo. Ele continua dedicando a sua vida a Deus, só que de uma forma diferente e de uma forma muito menos, como é que eu posso dizer, de uma forma muito menos atraente, porque a vida de Jeremias, apesar de todos os mistérios e poderes vindouros que ele experimentou, ele sofreu bastante por causa de sua mensagem. Nascido em uma pequena vila próxima a Jerusalém, foi filho de um sacerdote e nunca veio a se casar, dedicando-se de forma intensa ao ministério profético por 4 décadas. Perdão. Um dos profetas que teve um período de ministério mais longo, né? 40 anos. Ele não casou, era filho de sacerdote, não pôde exercer a função, né, o ministério sacerdotal, porque foi chamado para ser profeta. Ter que deixar todo o conforto do templo, da casa do sacerdote, da prosperidade do sacerdote, para ser rejeitado pelo povo, para ser espancado, para ser desmoralizado por causa de sua mensagem, que era uma mensagem muito forte e era especificamente uma mensagem de arrependimento, mas também uma mensagem de juízo. Primeiro tópico, a vocação e a primeira visão de Jeremias. Um jovem com uma vocação. Jeremias foi chamado por Deus ainda muito jovem, provavelmente aos 25 anos. Né? A maioria dos escritores vão dizer que entre 20 e 25 anos. Né? Champlin diz que é impossível de mencionar, mas caracteristicamente da história e do povo, entre 20 e 25 anos é a idade em que Jeremias é chamado. Imagine um moço tímido que ainda se considerava uma criança, como você vê em Jeremias 1:6, sendo chamado diretamente pelo Altíssimo para ser um profeta, levando a mensagem sagrada às nações, sem dúvida um grande desafio. Nós temos aqui uma observação que eu acho interessante, especialmente porque nós estamos falando para jovens, né? O professor pode explorar isso aqui, que apesar de Jeremias usar o termo criança aqui, nem a tradução criança, mas necessariamente ele não era criança, ele já tinha aí pelo menos mais de 18 anos, nós temos aqui um homem sendo chamado, né, um jovem sendo chamado para um grande ministério, e sendo chamado ainda na sua juventude. E como nós estamos falando para jovens, nós temos aqui um exemplo importante que o professor pode explorar, de que jovens também são chamados por Deus para o ministério, né? Porque acaba que, como diz uma frase, se eu não estou enganado, é de A.W. Tozer, que diz que no início da sua vida, na sua juventude, Satanás vai dizer para você que você é muito jovem para se comprometer. E no fim da sua vida ele vai dizer que você está muito velho. Ou seja, a ideia de Satanás é dizer que você não tem tempo ou que você não tem condições de se comprometer com o reino de Deus. Mas nós temos aqui Jeremias, um jovem que se comprometeu ainda muito cedo e viveu grandes experiências fazendo a vontade de Deus. O chamado desse jovem moço é registrado na Bíblia Sagrada com belíssimas e inspiradas palavras. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, melhor dizendo, e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e para edificares, e para plantares. Olha só, Deus está levantando um jovem com uma missão extremamente importante, uma missão universal, porque Jeremias profetizaria não para Jerusalém especificamente, mas profetizaria
para reinos. Tanto é que o reinado de Jeremias durou 40 anos, que o profetismo, né, o ministério de Jeremias durou 40 anos. Então nós temos aqui um ponto de contato que o professor pode explorar, que é sobre o chamado, e que o chamado não tem tempo para ele, né? Que muitos jovens dizem, sou muito jovem para isso e tal. Isso é uma obra de Satanás de dizer para o jovem que ele é muito jovem para se comprometer com a obra de Deus. Jeremias foi chamado ainda muito jovem, e como nós vemos aqui nos versos de 4 a 10 do primeiro capítulo, a sua missão era uma missão imensamente grande. Essas palavras de grande poder proferidas pelo Senhor ao moço surpreso, porém a partir de então convicto de sua visão. Outra coisa que nós podemos aprender aqui é que o chamado de Deus, ele é irresistível. Jeremias pôde até contra-argumentar, mas Deus convence o seu coração para ele continuar fazendo a vontade de Deus. Vejo uma vara de amendoeira. Há uma peculiaridade nas amendoeiras que nasciam nas terras de Israel e Judá. As flores roseadas, bem clarinhas, cobriam as pequenas árvores quase que por completo quando era chegado o mês de janeiro, provavelmente no final, já do meio para o final de janeiro, que isso estava mais consistente, né? Esse fato sinalizava o final do inverno e início da primavera, ou seja, para muitos escritores sinalizava a chegada, era muito mais sinalizava muito mais a chegada de um tempo, né? A ideia que as amendoeiras, a mensagem que as amendoeiras transmitiam para os israelenses, né, para os israelitas, era de que estava chegando um novo tempo. Um tempo estava chegando. E parece que isso significava muito na visão de Jeremias. Era um sinal da planta vigilante de que um novo ciclo começava, né? É isso mesmo. Talvez seja esse o motivo do nome em hebraico para a amendoeira ser shoked, ou seja, vigilante, né? Ou outros costumam traduzir por acordada, aquela que está atenta, né? Atenta para o momento da transição do inverno para a primavera. Essa árvore, ela tem aí a visão de Jeremias, ela tem aí uma ideia muito importante, porque o que significa essa primeira visão? Vamos lá. Uma maravilhosa constatação. Deus é fiel e cumpre a sua palavra. No tempo certo, a resposta do Senhor se fará presente. Era essa a ideia. A ideia, né, o professor pode explorar aqui, é que Deus tem o tempo certo para cumprir a sua palavra. E especificamente nesse contexto, o tempo certo, Jeremias estava vendo aquela amendoeira, e era um sinal para o tempo de Deus, não é o tempo do homem. Quando Jeremias diz que ele é criança demais, Deus está dizendo, não, Jeremias, você está no tempo certo, porque sou eu que estou te chamando. Isso também leva mais adiante sobre o que Jeremias iria pregar muitas vezes sobre a chegada do cativeiro babilônico, de que o tempo de Deus chegaria e traria um novo momento para Israel, que infelizmente não era tão florido, na verdade era um cativeiro, mas que Deus estava sim atento para o que estava acontecendo e que no momento certo ele iria agir. Ele não estava chamando Jeremias fora do tempo, e o cativeiro também não chegaria fora do tempo. Tudo tinha o seu tempo. Assim como a amendoeira anuncia a chegada da primavera, as profecias de Jeremias anunciavam a proximidade do juízo do Senhor, né? Como eu disse, inicialmente, como a árvore simboliza aí o tempo certo, né? O momento certo, simbolizava também
que Deus não chama Jeremias fora de tempo, mas no tempo. E também, né, falava aqui de que o juízo de Deus iria chegar através do cativeiro babilônico. A palavra de Deus iria se cumprir, assim como no tempo certo as amendoeiras davam as suas flores. O profeta era apenas aquele que anunciaria o juízo, já a obra seria realizada pelo Altíssimo. Ele seria apenas um vaso nas mãos do oleiro. Isso é importante nós explorarmos. Professor, explore isso, que os seus alunos precisam entender desde cedo, que é Deus que faz o chamado, é Deus que capacita. O chamado de Deus não é fora de tempo, é dentro do tempo. E é Ele quem realiza a obra através do seu servo. Não é o servo que faz por sua própria competência, por suas grandes virtudes, mas pela operação do Espírito Santo de Deus. Há um chamado para você. O chamado é algo muito relevante em nossas vidas. Foi através de seus chamados que grandes personagens da Bíblia entenderam os propósitos de Deus em suas vidas. Vejamos, Sansão, Isaías, Paulo, né? Nós vemos aqui Sansão foi chamado para ser nazireu, Isaías para profeta, Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Todos eles tiveram grandes êxitos, né? Passaram por grandes dificuldades. Sansão teve o problema de ter sido cego, morreu ao derrubar o templo pagão sobre os seus adeptos e sobre ele mesmo, né? Um fim um tanto quanto trágico. Isaías, a tradição diz que ele foi cerrado ao meio. Paulo foi decapitado, passou muito tempo na prisão, mas cumpriram os seus chamados e Deus foi louvado com isso. Também encontramos muitos personagens da história da igreja que dedicaram suas vidas de forma intensa a uma causa, e tudo começou com um chamado. Vejam os exemplos: Lutero, o grande reformador, Finney, o grande avivalista, Wesley, também avivalista e metodista inglês aí que evangelizou toda a Europa. Segundo a história, mais de 50 milhões de pessoas devem a sua fé a Wesley, né, e a sua herança wesleyana. Moody também, que foi um grande evangelista americano que pregou muito. Zwingli e Berg, que são os fundadores da Assembleia de Deus, né? Temos aí esses homens que foram chamados por Deus para fazer a obra do Senhor, e eles atenderam o chamado e foram de grande relevância para o reino. Só uma coisa pode trazer paz ao coração de quem tem um chamado: atender prontamente ao convite de Deus para colocar as mãos no arado. Comprometa-se com a vontade de Deus e permita-se ser uma bênção onde for. O Pai amado nos chama e coloca em nossas mãos uma grande obra a ser feita. E aqui vale a pena, professor, relembrar, já até falamos sobre isso, mas relembrar aqui, né, o exemplo de Jeremias, que apesar de ser jovem, mas Deus o chamou, que a idade não é desculpa para rejeitar o chamado de Deus. Jovem, você também tem um chamado para ser cristão, para ser luz do mundo e sal da terra. Essa é uma boa aplicação que o professor pode explorar, né? Quem tem um chamado precisa se dispor. E olha só, nós não podemos achar que quem tem chamado é quem tem chamado para cantar, para pregar, para ir para a África, né? Isso não é necessariamente... O chamado não se restringe a isso. O chamado de Deus é o chamado para a salvação, é o chamado para o reino, é um chamado para ser luz do mundo e sal da terra. Chamado para ir para a África nem todo mundo tem, chamado para cantar nem todo mundo tem, chamado para ser pastor nem todo mundo tem, mas chamado para ser sal da terra e luz do mundo, todo cristão tem. E esse chamado é o mais importante na vida do cristão. Segundo tópico: a rebelião do povo e a invasão estrangeira anunciada. Primeiro tópico, nós falamos muito mais sobre a história de Jeremias,
E como eu disse, eu acho que a lição explora muito pouco a vida de oração de Jeremias. Mas dentro do possível nós vamos tentar fazer links aqui sobre a vida do profeta para que nós possamos aprender mais. Um povo rebelde. Deus sempre buscou derramar bênçãos sobre seus filhos, mas para tudo há limites. Há uma história que tinha tudo para ser repleta de bênçãos de um pai amoroso sobre um povo escolhido. Encaminhava-se para um desfecho trágico. Então, o que o comentarista está nos levando aqui? Aquilo que a profecia, que as visões de Jeremias teve, né? A visão da amendoeira e a visão da panela fervendo, que era chegado o momento do juízo. Por que o juízo de Deus está chegando sobre Judá e Jerusalém? O juízo de Deus está chegando sobre esse povo que era um povo rebelde. Era um povo apegado ao pecado. E aí, meu amigo, não tem como. O professor pode explorar isso aqui. As consequências do pecado é juízo. Quem se dispõe obstinadamente a viver no pecado não tem outra saída. Não terá outro caminho, senão o caminho do juízo. Isso é importante. Jovens, não brinquem. Não brinquem. Jeremias era bem jovem, também foi chamado e atendeu o chamado de Deus. Você não pode achar que por ser jovem você vai ficar brincando de ser crente. Não. Isso é muito perigoso. O povo de Israel estava chegando sobre eles o tempo de Deus e o tempo da ira de Deus, que era o cativeiro, por causa dos seus muitos pecados, da sua obstinação em desobedecer. Então, muito cuidado. Deus esperava do povo fidelidade, gratidão e um compromisso de obediência. O povo deu ao Senhor o contrário, infidelidade, ingratidão e uma total rebeldia. Muitos cristãos estão vivendo assim. Muitos cristãos estão sendo relapsos, descomprometidos, negligentes com a obra de Deus e pecaminosos. Pecaminosos mesmos, afundados em prostituições, afundados em mentiras, afundados em idolatrias, em egoísmo e em toda sorte de imundícia. Mais uma vez, dá para continuar aqui, professor, que Deus não vai aceitar que ninguém fique continuamente no pecado. Isso vai trazer a ira de Deus. Um grande exemplo dessa rebeldia vinha dos próprios reis. Vejamos o caso de Joaquim, rei de Israel, ou de Judá nesse momento. Certa vez, quando Nabucodonosor já iniciava sua campanha de dominação, Jeremias profetizou condenando os atos praticados e pregou o arrependimento, embora o juízo já se mostrasse iminente. Vamos lá. Jeremias alertara ao rei que todos os eventos que estavam acontecendo representavam um exílio que duraria 70 anos. Você pode ver isso em Jeremias 25. Todas essas palavras foram escritas e entregues nas mãos do rei. Isso aqui continua a mesma coisa. Sabe qual foi a postura do rei? Será que Joaquim se arrependeu e buscou perdão? Não. Ele simplesmente picou em pedaços a profecia e jogou no fogo. Ou seja, a profecia foi escrita em um pergaminho e foi dada ao rei Joaquim. E ele, com muita arrogância, com muita soberba, rasgou o pergaminho e queimou. Ou seja, ele desprezou a palavra de Deus. Ele desprezou. Olha só, isso aqui é importante, o professor pode explorar isso. O resultado da obstinação de viver no pecado. Joaquim e Israel estavam tão afundados no pecado, eles estavam tão endurecidos, que eles tiveram coragem de rasgar e queimar as palavras que Deus enviou para a salvação deles. Olha só, por isso não brinque com o pecado. O pecado pode trazer um endurecimento tão profundo no seu coração, que quem sabe, talvez, nem tenha mais arrependimento. O povo era rebelde porque seus líderes também eram rebeldes. Como esperar a fidelidade de uma nação cujos seus reis haviam se afastado tanto dos caminhos de Deus? Tudo isso
não foi num dia, mas como traz aqui a ideia do comentarista, eles foram se afastando. O rei foi se afastando e o povo foi se afastando junto. Isso aqui é importante também, professor pode explorar isso com seus alunos. Cuidado quem você segue, quem é o seu exemplo, quem é a pessoa que você anda aos pés aprendendo, quem você para ouvir. Cuidado. A nação inteira sofreu porque seus líderes rejeitaram a palavra de Deus. Eles abandonaram Deus. E o povo, consequentemente, os seguiram. Estupidamente os seguiram. Jovens, cuidado. Quem vocês seguem? Quem vocês seguem nas redes sociais? Quem são os exemplos de vida para você? Cuidado, isso pode levar você à ruína. Poucos eram as vozes que pregavam uma conversão e o retorno à comunhão com Deus. A consequência desse afastamento se concretizou nos tempos de Jeremias, um profeta menosprezado. Sempre que nós falamos a verdade, nós somos menosprezados. A verdade não é um bem desejável pelas pessoas. Infelizmente, desde sempre, desde a queda lá no Éden, a verdade nunca foi um bem desejável pelas pessoas. E quando a gente fala em nome de Deus, por exemplo, especialmente, a verdade, geralmente seremos rechaçados e menosprezados. O profeta menosprezado. Jeremias tinha um chamado muito especial. As mensagens que Deus lhe dera era tanto de destruição quanto de edificação. Tudo dependia de como suas profecias seriam recebidas nos corações das pessoas e que se destinavam. Né? Ele estava falando para o povo sobre arrependimento, que é uma mensagem universal, mas ele também estava falando de um tempo determinado por Deus. Um tempo determinado por Deus, que era o tempo de destruição. O profeta anunciava a necessidade de arrependimento e conversão, mas sabia o fim que estava determinado àquele povo. Constantemente apontava os graves pecados cometidos pelo povo, mas era hostilizado e desprezado. Quanto mais afundado no pecado está uma geração, mais hostil será ela à pregação da palavra de Deus. Restou-lhe a profunda dor de ver a sentença ser cumprida. Viveu para assistir toda a destruição que se seguira levada a termo pelos exércitos babilônios. Iniciava-se ali os tristes anos do exílio de Judá na Babilônia. Restava ao profeta menosprezado o choro e o lamento. Quem sabe não, nesse período ele então escreve as lamentações de Jeremias. Uma série de choros, de prantos, né, de intercessões, de lamentos por causa da destruição de Jerusalém. A vida do profeta Jeremias era marcada por muito sofrimento. Porém, era um homem profundamente comprometido com Deus e com a ousadia necessária para proferir suas profecias, apesar das grandes resistências e perseguições. O custo pessoal a Jeremias foi grande. Como você está vendo, nós estamos falando um pouco sobre oração, né? Era a vida de oração de Jeremias, falando muito mais do seu ministério. Mas Jeremias era um homem de oração. Nascido em meio a muita alegria, em pleno ministério, chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, né? Tanto sofrimento que ele passou. Em outro momento de profunda dor, chegou a declarar: ai de mim, minha mãe, por que me deu a luz? Jeremias 15:10. Grande é o preço pago, mas vale a pena dizer sim ao chamado e cumprir a missão dada pelo nosso amado Deus, né? Isso é glorioso você viver o chamado de Deus, é glorioso, mas o que acontece? Quando você se propõe a andar na contramão do mundo, você tem oposição. Como eu disse agora há pouco, a verdade ela não é um bem desejável pela humanidade atual. E quando você se propõe a falar a verdade, você será perseguido. Deus usa quem Ele quer. O povo de Judá acreditava que nada poderia acontecer com eles, pois nenhum povo pagão entraria em Jerusalém, a cidade santa.
Mas não foi isso que aconteceu. O juízo veio pelas mãos dos babilônios. O que acontece aqui? O povo estava vivendo uma profunda idolatria. E é interessantíssimo porque o povo estava idolatrando a própria religião. Como o comentarista diz aqui, o povo dizia: ninguém vai ousar invadir a cidade do grande Deus, né? A cidade santa, Jerusalém. Porque Jerusalém para eles era santa. Eles podiam viver os mais horríveis pecados dentro de Jerusalém, mas eles diziam que Jerusalém era santa. Eles diziam que ninguém jamais destruiria Jerusalém porque tinha o templo de Deus estava ali. Mas olha só o que aconteceu. Os babilônios vieram, destruíram o templo, destruíram Jerusalém, destruíram a cidade, destruíram todo mundo, porque Deus ordenou. Deus ordenou. Não foi porque Nabucodonosor quis, foi porque Deus ordenou. Judá e Jerusalém nem era uma nação tão desejável assim pelas outras nações, especialmente por Babilônia. Havia outros territórios mais ricos, mais poderosos para ser conquistados, mas Deus enviou Nabucodonosor àquele lugar. Mas será que o poder de Deus foi suficiente para proteger a cidade sagrada? Nada disso. Deus é soberano e usa de sua soberania para comandar quem ele quer. Foi exatamente isso que eu acabei de dizer. Da mesma forma que endureceu o coração de Faraó, lançou os assírios para levarem Israel a juízo, e agora estava levantando os babilônios para disciplinar o povo de Judá. Se você lê Abacuque, é justamente esse conflito que Abacuque vive, de ver Deus usar os ímpios para corrigir o povo justo. Povo justo, né, entre aspas, porque era o povo de Deus. Mas o povo estava numa calamidade de pecado que era imprescindível, algo terrível. E Deus Babilônia usou Nabucodonosor para trazer o juízo, para castigar o povo por causa de seus pecados. Vale mais uma vez lembrar, as consequências do pecado são sempre drásticas, são sempre horríveis. Igualmente, anos mais tarde, usaria os persas para viabilizarem a construção dos muros de Jerusalém através de Neemias. Se Deus, aqui nós vemos claramente a soberania de Deus sobre o mundo. Ele é o Deus de Israel, mas ele usa Nabucodonosor, um homem pagão, para castigar Israel. Israel é levado para a Babilônia. Depois Deus usa os persas para conquistar a Babilônia e daí restaurar Jerusalém e restaurar o culto em Jerusalém através de Zorobabel, através de Esdras e Neemias. Deus é soberano e usa quem ele quer. Quem Deus usou como instrumento para realizar a sua obra? Um povo que não o adorava, e ainda mais envolvido com pecados e injustiças do que Judá. Isso nos mostra que ele está no controle absoluto de tudo. Soberania divina. As pessoas têm dificuldade de lidar com a soberania divina, mas a soberania divina, ela é bíblica e está presente em cada aspecto da Bíblia. Ele levanta reis e faz cair. Vamos dar ouvidos a essa verdade e sempre estarmos prontos a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Deus tem o controle de todas as coisas. Jeremias, em vão, intercede pelo povo. Apesar de todas as dificuldades de Jeremias, ele era um homem intercessor. E acredito que a lição deveria ter explorado mais sobre esse aspecto intercessor de Jeremias. Jeremias mais uma vez intercedeu pelo povo. Era chegada uma época de grandes calamidades e o juízo estava próximo. Mas uma intercessão por quem não se arrepende gera poucos efeitos. Além do mal que se aproximava, uma grande seca assolava a todos, e aqueles que rejeitaram a Deus, a fonte de água viva, agora estava também sem água natural. Os poços se secaram e os céus não mais enviaram as chuvas. Então, Jeremias está aqui constatando um estado deplorável e lamentável de Judá e Jerusalém. Mas mesmo assim, ele continua a interceder. Não é sem esperança. Ele tinha esperança. Mas também era pelo relacionamento que ele tinha com Deus. Lembra que nós estudamos lá na primeira lição
sobre a oração ser um relacionamento. Nós estudamos, eu não me recordo aqui qual a lição, mas fala do processo da oração ser tão importante quanto a resposta da oração. Olha só, Jeremias está vivendo e está se deleitando em Deus muito mais pelo processo da oração do que pela resposta da oração. Porque ele sabia, porque ele profetizou. Deus falou para ele, olha, o cativeiro é inevitável. Entretanto, Jeremias continuou a orar, continuou a interceder, porque Jeremias entendia que, mais do que a resposta, o processo, né, o resultado da oração, como um processo, o relacionamento dele com Deus, era de fundamental importância para ele. Agora você imagina Jeremias, naquele período de calamidade, e ele deixasse de orar. A vida dele já não era fácil. A vida de Jerusalém e Judá já não era fácil. Estavam vivendo um dos piores momentos das suas histórias. E se ele deixasse de orar? Não. Aqui, professor, nós podemos explorar duas coisas. Primeiro, independentemente da situação em que vive o mundo, em que vive nós, em que vive a igreja, nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Mais do que uma resposta, a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, o processo da oração é muito importante para as nossas vidas. É muito importante para a nossa vida. E segundo, independentemente de como esteja o mundo, a gente deve interceder pelo mundo. Jeremias sabia do final daquela história, mas ele continuou a orar por aquele povo com esperança, com esperança. A erva secou, as plantações não geraram mais seus mantimentos. A fome e a sede desafiaram aqueles que escarneceram a Deus e ofenderam a sua santidade. Deus esperava do povo o arrependimento e o desejo de buscar a santidade. O povo, porém, apenas expôs o desespero pelos confortos que já não encontravam mais. Nós temos aqui uma reação do povo, que não é uma reação de arrependimento. O professor explora isso aqui para os jovens. Os jovens geralmente costumam ter esse tipo de reação quando eles pecam, quando eles fazem alguma coisa errada, que é o remorso. Não confunda remorso com arrependimento. Remorso é um choro com medo das consequências dos seus atos. Arrependimento é ódio, é aversão, é abominação àquele ato. É constranger-se por ter ofendido a Deus, aquele a quem ama. Arrependimento é mudar, é abandonar a prática. Já o remorso é apenas lamento, é apenas tristeza pelo medo das consequências, pelo quanto você vai sofrer por ter errado, mas não porque você está realmente arrependido. O povo estava vivendo dessa forma. Eles até choraram, eles até expressaram sofrimento, mas eles estavam com medo do cativeiro, das consequências dos seus pecados. Mas eles não queriam abandonar as suas práticas. A miséria, a violência, a fome, as práticas pecaminosas foram intensificadas ao lamento, porém sem arrependimento. Não houve mudança. Eles choravam as perdas, eles choravam o cativeiro, eles choravam a seca, a fome, mas não lamentavam os seus pecados, não abandonavam seus pecados. Isso aqui é importante nós continuar estudando. O professor pode continuar explorando isso aqui. A diferença entre remorso e arrependimento. Muitos jovens pecam e choram, mas depois voltam novamente para o pecado, porque teve remorso, ficou com medo das consequências, mas não teve desejo de abandonar a prática. Nós precisamos de arrependimento, não de remorso. Jeremias chorou e intercedeu, mas não há salvação sem arrependimento e uma total transformação de vida. Que os nossos dias possam aprender, ou seja, que as nossas gerações, que a nossa geração possam aprender com os episódios do caso de Judá, que nossa geração possa buscar o Senhor enquanto se pode achar, né?
não houve salvação daquele povo, porque não houve arrependimento. Irmão Melk, mas houve lamento, houve pranto, houve choro, houve remorso. Houve o lamento pelas consequências, mas não houve um lamento pela maldade que havia sido feita. Houve um lamento por causa da punição, mas não um lamento por causa do pecado. Um Deus de fidelidade e de promessas. Mesmo em meio à caótica situação, havia uma firme esperança. Deus é fiel e cumpre suas promessas. Jeremias proclamara uma esperança futura para o povo de Israel e um tempo de vitória. Como eu disse, Jeremias, no meio de toda aquela adversidade, ele profetizou e ele orou. E ele não fez isso sem esperança. Ele não fez isso tipo assim, cumprir tabela aqui. Fazer por fazer, porque não tem mais jeito. Não. Ele fez isso na esperança de um futuro melhor. Israel e Judá voltariam à terra prometida para tempos de renovo e uma nova aliança. Inclusive, pessoas que foram para a Babilônia provavelmente voltaram para Jerusalém. Muitos poucos, mas provavelmente voltaram. Então, essas pessoas viram o cativeiro e a restauração. Viram que Deus cumpriu a palavra através de Jeremias de que levaria o povo a cativeiro, mas que 70 anos depois traria de volta. Então, por isso Jeremias não profetizou sem esperança. Ele profetizou na esperança de que as pessoas, quando fossem para o cativeiro, se arrependessem lá e voltassem à fidelidade a Deus. Desde os tempos dos primeiros seres humanos, a vontade do Senhor era clara. Ver pessoas criadas à sua imagem e semelhança, gozando de plena comunhão com o Criador. Porém, com a queda do homem e da mulher, essa realidade foi radicalmente alterada. O homem passou a adorar a si mesmo. O homem passou a amar os seus pecados. Mas o Pai amado desenhou uma estratégia infalível. O plano divino para a redenção da humanidade. Mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, uma nova realidade se descortinava aos seres humanos e a porta da salvação finalmente estava aberta. Deus nunca abandona o seu povo. Há tempos e tempos que, por causa dos nossos afastamentos, dos nossos pecados, somos, pela pedagogia de Deus, chamados novamente. Muitas vezes, como Jerusalém e Judá, num cativeiro. Mas Deus não nos abandona. A oração que Deus não ouve. Vejam a seguir alguns dos motivos para que Deus não ouça as orações. Lembremos que há muitos outros motivos. Aqui destacaremos os que encontramos no contexto de Jeremias. Apesar dele estar dizendo que é o contexto de Jeremias, mas as referências são em outros textos da Bíblia. Mas você pode estudar isso aqui que é importante. O tema é oração. Por que Deus não ouve orações? Certas orações. Primeiro, Tiago 4:3. Porque pedimos mal ou por razões egoístas. O salmista também diz que se nós acalentarmos ou guardarmos o pecado em nosso coração, Deus não ouvirá nossas orações. Por não ter chegado o tempo de Deus. Eclesiastes 8:6. Por orarmos sem fé. Tiago também 1:6 e 8. Por mesmo orando permanecer no pecado. João 9:31 e Salmo também fala. Por orarmos de forma indigna. Malaquias 1:7. O sacerdote estava sujo e por isso Deus não estava ouvindo sua oração. Mas quando foi lavado, então foi recebido a presença de Deus. O pecado, João, Malaquias e Salmo vai dizer a mesma coisa. O pecado impede as nossas orações. Aqui o professor pode explorar isso com seus jovens. O pecado impede as nossas orações. Se você vive em pecado, as suas orações serão impedidas. O Pai deseja atender ao clamor de seus filhos, mas é preciso que estejamos envolvidos pela sua presença. Deus não quer apenas dar uma bênção, Ele quer que gozemos de sua presença e vivamos cheios do Espírito Santo. O processo da oração também é importante por causa do relacionamento que desfrutamos com Deus.
Assim como nos dias de Moisés, a presença de Deus continua sendo infinitamente melhor do que todas as bênçãos que Ele pode nos conceder. Precisamos ter essa verdade sempre vívida em nossas mentes. O melhor de Deus é a sua presença e aconchegante em nossas vidas. Nesse aqui, professor, continue explorando. Nós estudamos aqui sobre lá com a oração de Moisés. Que Moisés ele entendeu que mais do que a terra, mais do que a corte egípcia, mais do que qualquer coisa, ele desejava a presença de Deus. E quando Deus disse, ó, eu garanto a entrada de vocês na terra prometida, mas eu não estarei com vocês, ele disse, daqui eu não saio. Não me interessa para onde nós iremos, se não irei contigo, se o Senhor não está conosco. Se o Senhor não estiver, ei, jovem, aprenda. Se Deus não está, sai. Sai porque é cilada. Se Deus não está, sai porque é cilada. Conclusão. Nesta lição estudamos acerca de um momento lamentável para o povo de Judá. O juízo de Deus havia chegado, as orações não eram mais ouvidas e tudo o que restava era o esperar o dia da chegada daqueles que empunhavam as espadas. Né? Deus havia dado um basta no pecado daquele povo e mesmo as orações intensas, os lamentos intensos de Jeremias, Deus não ouviu. Mas grandes aprendizados também podem ser obtidos com o estudo desses episódios. Lembremos, Deus nos ama e deseja que gozemos da sua maravilhosa presença. Devemos sempre estar atentos ao chamado de Deus. Confiemos nas promessas de nosso Senhor, que Ele é fiel e justo. Muito bem, então estamos chegando ao final. Só lembrando aqui que você, que é professor, você precisa comprar esse livro. Os 4 Cs da Educação Cristã. Livro importantíssimo para você que é professor. Precisa comprar esse livro para você estudar, aprender a preparar aulas, aprender a preparar estudos. Compre o livro, acesse o link na descrição do vídeo e compre o livro Os 4 Cs da Educação Cristã. Lembrando que você pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp, é só salvar esse número aqui, ó. O DDD é 94, não esqueça, 94 99, vamos lá, 94 98409 2869. Muito bem, chegamos ao final. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima. Paz e bem a todos.